SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho, apresenta... Senta ali em cima do outro, depois te leva todos. Certo. Só colocar isso aqui. Já falei pra mãe da Geise, Projeto de Vida. Mas me contou. Não. E aí? A Geise, com o Projeto de Vida, consegue saber mais de nós. Não só a matéria em si. É tipo, quer dizer assim, tipo um psicólogo, né? É? Tecnicamente. Ela sempre, quando você precisar, ela conversa com você. Isso aí que ela tá fazendo é justamente pra isso, né? Sim. Os alunos se abrir mais, né? Os filhos. Tanto serve no colégio como em casa também, né? Com certeza. É bom. Ótimo. Deus abençoe. Te amo, fica cuidado, viu? E aí, Pedro? E aí? Você vai pra reunião do Grêmio? Ah, não sei se eu vou não, porque tem um seminário de espanhol, tá meio complicado. Tá meio lotado, Nossa, assim. Né? eu queria tanto que você fosse. Mas a gente já falou com o Elton já pra ele e o Andrade irem hoje pra reunião. Elton e Andrade? Uhum. Que legal. Eu queria muito ir, ainda mais com eles dois, né? Mas É verdade. que é muito estudo e tal, e é meio complicado. Mas eu entendo, eu entendo. Bom dia, pessoal. Bom dia! Uma animada, né? Todo mundo animado hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de liderança cooperativa e solidária. Hoje nós vamos conversar sobre como fazer uma célula funcionar de forma cooperativa. Vocês já estão vivenciando isso em todas as aulas, mas nós vamos refletir sobre isso, para vocês entenderem por que é que a aula funciona desse jeito. É muito importante que vocês façam isso para que a equipe funcione de forma cooperativa. O processamento de grupo, ele serve pra gente entender como é que aquele grupo ele agiu, né? Ele atuou. E o que é que tem que melhorar na célula, como é que está o desempenho da célula e o que é que pode melhorar da próxima vez que aquela célula ela estiver trabalhando. E tem a interação promotora, que o próprio nome já diz, né? Promotora, promover. Então ela promove a fala, promove que eu pergunte para ti se você entendeu de verdade e eu vou te fazendo perguntas, vou estimulando para que você aprenda, né? Com as minhas perguntas. Vê se vocês entenderam mesmo aí, como é que a gente faz para garantir que a outra pessoa
Você explicou para elas duas. Como é que você garante que as duas realmente estão entendendo aquilo que você está explicando? Quando a gente pede para elas parafrasearem, né, o que a gente explicou, elas explicam com as palavras dela, elas conseguem responder as perguntas que a gente faz e elas conseguem realmente explicar o que elas entenderam. O nosso modelo de escola, né, de escola emocional, de escola de desenvolvimento de aprendizagem cooperativa e solidária, de formação de lideranças, ela se encaixa perfeitamente no novo ensino médio. Um ponto importante é a centralidade no estudante. O outro ponto, o desenvolvimento integral, o projeto de vida, a interdisciplinaridade, o uso de metodologias ativas e a flexibilização curricular. A gente já tem, institucionalmente falando, diversos projetos voltados para a implantação desse novo ensino médio, mesmo antes. Mudou a lógica, né, de um planejamento focado no conteúdo para o desenvolvimento de competências, mas o novo ensino médio trouxe oportunidades de institucionalizar estratégias que foram criadas na escola. Ainda bem que não tem correndo, né? Eu tô com medo. Ai, que felicidade de vocês, é minha alegria. As maiores. Eu sou de Pentecoste, eu nasci nessa cidade e eu morei numa comunidade rural que se chama Capivara, que é próximo daqui, uns 18 quilômetros. Ao lado dessa comunidade nasceu um projeto educacional que se chama PRECE, Programas de Educação em Células Cooperativas. Lá, alguns jovens, né, que estavam fora da faixa etária escolar se reuniram para conseguir concluir, né, os seus estudos básicos, né? Então esse movimento começou a crescer e eu entrei nesse projeto em 2006 para estudar, para passar no vestibular na época para o curso de letras. Eu tinha muito interesse de voltar para o meu município e eu soube da inauguração dessa escola que se usaria uma metodologia diferente e eu tinha interesse em participar disso, né? Eu consigo entender assim claramente que um estudante, enquanto eles ajudam os outros a desenvolverem sua proficiência em escrita, eles desenvolvem a própria proficiência num nível muito mais rápido. E o clube de inglês, gente? Nossa, vai ser muito legal. A gente tem que preparar nossa aula. A gente tem que começar a planejar nossa aula pra gente poder dar? Sim. Vai ser sobre o quê? Essa semana. É verdade. A gente podia fazer uma aula de vocabulário, já que essa semana eles vão dar mais uma aula sobre os eventos. É verdade, a gente pode começar a planejar isso. Quando é que a gente planeja? A gente pode planejar na quinta. Na que vai ter reunião, né? Exatamente, a gente pode começar a planejar logo. Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de revisores solidários e a gente vai estudar hoje a competência de número 5 da redação do Enem. A competência de número 5, ela pede que o nosso estudante coloque 5 elementos essenciais para que ela seja considerada uma boa proposta. O agente interventivo, né, quem vai realizar essa ação, é a ação proposta, que a ação será colocada pelo participante, pelo nosso estudante, para resolver esse problema. O meio, né, como ele vai propor, né, que isso seja feito, por meio de que essa ação vai ser desenvolvida. E a finalidade, qual é o objetivo dessa ação? O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, seria o agente, né? Isso.
Então, esse segundo aqui seria a ação. E o por meio seria o meio, né? O modo que vão fazer essa ação. A escola, né? O modelo da célula trabalha muito essa questão da empatia na gente. Porque como a gente trabalha cooperativamente em célula, a gente aprende que o outro ele vai ter diferenças. Então, trabalha muito essa questão de empatia na gente, de ver o lado do outro. Que ele não sabe, talvez, uma coisa porque, por exemplo, a história de vida dele não permitiu que ele aprendesse isso em certo ponto. Então, eu sei e eu vou ajudar ele. Eu queria pedir para uma célula identificar os elementos da proposta de intervenção que a gente encontrou nessa redação aqui. Alguém, por favor? A gente pode falar. Bom, o primeiro agente que a gente encontrou seria o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação. E o segundo elemento que a gente encontrou seria a ação, que seria implementar essas palestras em escolas. O itinerário de revisores solidários, ele traz muito a questão do protagonismo que é proposta pelo novo ensino médio. Os estudantes, eles fazem todo o processo assim, de organização, de logística. E um outro ponto que eu considero muito importante, né, é o fato de esses revisores identificarem nas redações dos colegas as dificuldades que eles têm e, a partir daí, eles mesmos vão dar todas as aulas, eles organizam todo o planejamento baseado justamente nos pontos, né, de dificuldades que os colegas demonstraram. E qual a pontuação essa redação deve receber na competência 5? 200, muito bem. Então, nessa competência, né, vocês devem parabenizar ao estudante, né, pelo seu bom desempenho. Quando essa escola foi inaugurada, nós juntamos duas coisas importantes. As estratégias, a metodologia desenvolvida no Prece, com uma estratégia extremamente sistematizada e relatada na literatura, que é a aprendizagem cooperativa. O Prece é um movimento de estudantes da zona rural, né, desse semiárido nordestino, da zona rural de Pentecoste, que resolveram se juntar para estudar e, com esse objetivo que parece pequeno, eles começaram a caminhar e mudar a lógica da própria vida, transformar a própria vida através da educação. Os estudantes, eles têm incorporado essa visão também, esse sentimento de ter objetivos coletivos, ter sonhos coletivos, de contribuir para o desenvolvimento da região, de entender que não deixar ninguém para trás é uma forma de transformar a própria vida. E aí, mulher, como é que tá as coisas na organização do Grêmio? Nossa, tá bem legal. A galera tá muito animada com o início do Grêmio na escola. Tô conseguindo que a gente influencie bastante os alunos a participarem. Tá super interessante. Olha que tá bonito aqui hoje. A gente tem que vir aqui mais vezes. Como é que tá lá na escola? Tipo, essa semana? O que vai ter? Tá a mil, assim. As eletivas, tem o período das provas. Passa lá em casa depois, se der. No final da semana a gente vai ter mais tempo. Tá bom. E aí, Carol? E aí, Pedro? O objetivo da escola é formar líderes solidários cooperativos, que seria o professor lhe dar autonomia, né, para os estudantes de trabalharem mesmo em célula, em coordenarem, ter uma forma autônoma do seu estudo. Ali, só pega aqui. Corri.
Gente, eu vou declamar meu poema chamado Minha Avó, que é minha avó que não gira muito bem do juízo, ultimamente. Minha avó, eu te amo, adoro sua voz. Quando eu ouço, eu sinto como uma ópera. Eu agradeço a vida por ter a voz. A sua consciência aos poucos se parte junto com o meu coração. Eu aproveito cada minuto. Eu sempre te ligo quando você atende como arte, a alegria da minha vida, da minha alma, e traz felicidade ao meu coração. Eu sei que te incomoda, eu sei que é chato, eu tenho medo de te perder. Eu choro, você me acomoda. Eu sei que você não é minha mãe, mas eu te chamo assim. Tomara que você não tenha fim. Eu te amo, Tereza, você é minha serafim. Tem muita redação para corrigir esse bimestre. Eu nunca vi tanta gente escrevendo, né? Muita gente. Chegou uma chuva. Semana passada já tinha 200 redações já previstas para ser entregue e a gente não corrigiu nada. Semana passada eu vim para corrigir, já tinha ainda mais. Sério, não. E assim, as provas estão chegando agora, a gente precisa resolver logo isso aqui para ter tempo livre para estudar. Gente, essa redação aqui, acho que ela só merece 120 pontos na competência 5, porque só tem 3 elementos. Olhem. Qual foi que foi? Foi ação, agente e finalidade. Só que não teve detalhamento, não teve um meio também. Eu acho que você pode colocar assim, na próxima vez ele tem que afirmar isso. O que aconteceu? Estão com alguma dúvida? É que teve um estudante que ele só colocou só vai poder ter 120 pontos na competência 5, porque só colocou 3 elementos. Teve conectivo? Não teve conectivo. Deixa eu dar uma olhadinha. Faltou conectivo de finalidade, ó. Faltou conectivo de finalidade no começo do texto. Ok, mas o conectivo de finalidade é avaliado em outra competência, na 4. Aqui vocês só vão avaliar mesmo os 3 elementos, né? Os elementos que estão presentes, né? Que fazem parte da competência 5. Então, ele só vai ser penalizado porque deixou de colocar 2 elementos, mas sobre os conectivos ele vai ser penalizado somente na competência 4. Eu recomendaria ele colocar sobre em primeira análise. Vale ressaltar, que eu acho que ficaria melhor. Em primeira instância também. Então a gente pode dar essa dica para eles, colocar aqui, de lembrar de colocar os conectivos para não perderem pontos. Eu costumo corrigir de 2 a 3 redações sempre que eu venho, porque é um processo mais demorado, né? Então a gente corrige às vezes até em célula também, 2 pessoas corrigem uma mesma redação para poder ter uma base realmente da nota exata que um corretor do Enem, por exemplo, daria para aquela pessoa. Normalmente as pessoas procuram, né, a gente, pedem dicas, como é que elas podem melhorar. Nossa formação de liderança, ela se diferencia porque o nosso estudante ele é preparado, ele é desafiado para atuar na sala de aula em parceria com o professor. Eles recebem uma formação para isso e eles aprendem atuando. O professor entende o papel que o estudante cumpre dentro da sala de aula. Bom, gente, eu reuni aqui vocês rapidinho pra gente decidir sobre as coisas que a gente vai levar hoje pra reunião da comissão, que vai contar com a presença do Elton e do Manuel Andrade. Vocês têm algum assunto que vocês queiram levar hoje? A gente tem que repassar para eles o que a gente decidiu, né, sobre o tempo eleitoral, porque eu acho muito importante eles saberem. A gente também tem que apresentar o nome do Grêmio, que vai ser Paulo Freire, que a gente tinha decidido na outra reunião. E também que a comissão vai ficar a cargo do que seria a função da diretoria do Grêmio. E o que vocês acham da gente levar a ideia de novos eventos para eles? É interessante. Então tá tudo resolvido e a gente já tem essas questões definidas pra gente levar para o Manuel e pro Elton. E a gente tem que ir logo, porque senão a gente vai chegar atrasado, né? Então vamos, gente. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira reunião da Comissão Pro Grêmio. E, bom, eu chamei o Elton e o Andrade aqui para a gente discutir algumas questões pendentes. Bom, como foi decidido na Assembleia Geral, a gente resolveu que, como a eleição ela só vai acontecer próximo ano, a Comissão Pro Grêmio ela vai ficar responsável pelas atividades do Grêmio Estudantil. E o nosso diretor, o Elton, e o Manuel, eles vão ficar responsáveis também por coordenar essas atividades do Grêmio e poderem
ver se essas atividades elas estão sendo cumpridas por todos da comissão, tudo bem? Então, se o Elton ele tiver alguma coisa para complementar sobre as atividades. Ok, Carol, boa tarde a todos e todas. Eu quero parabenizá-los, né, pela iniciativa, porque esse processo, não sei se todos aqui que estão na comissão, né, que foi formada já na Assembleia Geral, sabem, mas nós estamos tendo essa reunião hoje porque um grupo de estudantes aqui da escola, né, procurou a coordenação, participou de formação fora da escola, né, ofertada pela Secretaria Estadual, mobilizou outros colegas e não só puxou a discussão, como liderou todo o processo até chegar aqui. Eu vejo que a atuação do Grêmio, né, de vocês aqui, é mais uma ação de liderança da escola. Vocês sabem que nós temos os coordenadores de células, nós temos os revisores de solidariedade de texto, tem várias lideranças sendo formadas, e o Grêmio é mais uma delas. E sabe o que eu acho? Eu sinto assim eu tenho uma admiração muito grande pelos políticos, verdadeiros políticos, né, que são vocês. São as pessoas que se interessam pela polis, né, pelo coletivo. Isso é muito bonito. Por exemplo, isso aqui é uma comissão, né? Uma comissão que se interessa em decidir como é que nós vamos fazer. Porque o Grêmio, um dos objetivos do Grêmio é esse, é pensar a política da escola, pensar como é que vai fazer para a escola melhorar. Né? Vocês estão de parabéns, queria muito mesmo que vocês aproveitassem o tempo que vocês vão passar aqui na escola para exercitar essa liderança e quando saíssem da escola, não esquecessem o que aprenderam aqui. Multiplicassem isso, que nosso Brasil precisa de boas lideranças, precisa de pessoas, de líderes que tenham consciência da realidade, que saibam compreender, saibam fazer uma leitura da sua realidade, que estejam dispostos a enfrentar essas dificuldades, a mudar essa realidade, que tenham competência para convencer outras pessoas a enfrentar essa luta, a pensar projetos e competência para saber trabalhar com as pessoas e especialmente que sejam pessoas que tenham caráter, que tudo que vá fazer, pense quais são os princípios que estão envolvidos nisso. Como é que foi a reunião, cara? Foi boa a reunião, só foi uma pena que tu não pôde participar, mas foi incrível. A fala do Elton e do Andrade foi incrível. Todo mundo conseguiu, eles conseguiram ajudar a gente também. Eu fiquei com tanta vontade de ir, mas eu tava com tanta coisa pra fazer da escola. Nossa, infelizmente. O seminário e tal. Mas foi muito produtiva a reunião, de verdade. Foi legal demais. Foi o Alan, o Alan não, o Luiz tinha me dito que ia ser o interclasse que vocês iam falar, dar uma proposta, né? É verdade, a gente ainda tem muita coisa pra discutir. Queria ter ido. Bom, a Alan Pinho Tabosa, ela foi um objetivo na minha vida, assim, há um bom tempo, né? Me dediquei muito para estar aqui na escola. Então, para minha mãe, que estava ali comigo, observava, que via o meu esforço, foi algo muito gratificante. E a minha mãe foi muito a minha sustentabilidade para estar aqui. Desde sempre, minha mãe ela gostava de comprar livros para mim. Então, eu leio desde pequeno, desde os meus 6, 7 anos. Eu gostava bastante de ler. Então, era algo que era muito incentivado pela minha família. Eu quero muito, muito entrar numa faculdade federal, fazer relações internacionais e talvez fazer diplomacia, seguir a carreira diplomática. Apesar de eu gostar muito da cidade, eu gosto muito da minha cidade porque é uma cidade muito calma, tranquila, eu gosto muito dessa calmaria. Só que eu me vejo mais ou menos trabalhando em cidades maiores, que tem mais oportunidades de emprego, e que realmente vão me dar essa atuação melhor, sabe? Eu acho que daqui 3 anos, todo esse processo que a Alan Pinho Tabosa vem fazendo comigo, com todos nós, é de uma pessoa firme no seu objetivo, né? Uma pessoa que realmente sabe o que vai querer no seu futuro.
Eu quero, como objetivo, ser um advogado, né? Eu quero cursar direito na UFC, eu quero ajudar os outros e eu sempre quis buscar a igualdade, né? Então, a Alan Pio me ajudou muito e me ajuda a ser o ser humano que eu tanto pretendo ser, né? Com essa integração, houve mais essa parte de iniciativa, sabe? De mudança pessoal mesmo minha. Tem aulas que me marcam demais e que eu com certeza vou levar demais para minha vida, que eu aprendi nessas aulas. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho.